Oi pessoal, olha que dia mais lindo, adoro olhar para o céu e ver esse céu tão azul, gente, apesar de gostar muito de nuvens, aquelas nuvens bonitas, sabe? Eu gosto bastante também. Mas o sol, ele é muito importante para as orquídeas, viu gente? Esse não é esse sol assim, olha, tão forte e direto nelas, por isso o sombrite, tá? Hoje eu vou fazer um replante de uma pequenininha. Essa daqui, olha, é a Rodriguesia venusta. Ela é conhecida como véu de noiva. Muito linda, gente. Lindinha mesmo essa daqui. Fica com cachos de flores brancas. Vou ver se eu ainda tenho a floração dela. Eu coloco aqui, mas eu desconfio que eu não tenho mais foto. Vamos ver. Eu fiz esse replante, gente, e gravei o vídeo quando eu coloquei ela neste vasinho pau de barro aqui, que eu gosto muito. Eu sempre falo pra vocês que esse vasinho, ele segura bastante umidade, ele é muito bom. Mas também a gente tem que ficar sempre em observação se as orquídeas estão se adaptando ao nosso cultivo, à maneira como estamos fazendo, né? Eu sempre falo para vocês que aqui o meu clima é um pouco seco e que elas sofrem um pouco com isso, e eu gosto de dar mais umidade para elas, tá? E aqui eu tô achando que essa daqui não tá se desenvolvendo tão bem, como se ela tivesse num vaso. Ela é uma orquídea de raízes finas, então não gosta muito de substrato, tá? Por isso eu coloquei neste vasinho. Mas também, por ser raízes finas, seca muito rápido. Então, eu sempre que percebo que elas não estão se desenvolvendo tanto como eu gostaria, eu troco o cultivo. Eu troco o vaso, eu troco o lugar, eu troco a luminosidade e vou testando o porquê que ela não está indo, tá? Então, agora eu vou tirar desse vasinho e vou colocar num vaso mesmo, normal, com substrato. Pra ver, porque eu acho que ela vai se desenvolver melhor. Vamos lá fazer um replante. Eu deixei de molho aqui um pouquinho na água, né, para poder soltar as raízes, porque tem raízes grudadinhas no vaso, né? Assim fica mais fácil de a gente não destruir as raízes dela. Ela tá amarrada com um barbante, porque sempre que eu coloco nesses vasinhos, você tem que amarrar ela, né, para ela fixar. Depois que ela se fixou, olha, depois de um tempo a gente pode vir e tirar. Ela tá fixada, ela não precisa mais do barbante não, tá? Porque as raízes vão grudando nela aqui. Gente, elas gostam muito desse tipo de vaso, de tronquinho, tá? Elas são raízes fininhas, elas gostam de ficar livres. Porém, o meu ambiente não é adequado para isso, tá? Se você tiver um ambiente bem úmido, ela vai adorar esse tipo de cultivo. Eu sempre falo para vocês, presta atenção no seu clima, né? E o clima vai determinar o que é melhor para você. Porque o que é bom para um não é para outro, né? Aqui para mim, eu não gosto, gente. Apesar dela gostar, ela se desenvolve mais lentamente. Quando eu passo por um vaso com substrato, ela, para mim, aqui dá mais certo, elas gostam mais. Eu acho que elas ficam mais bonitas, mais vistosas, plantas, folhas mais bonitas, tá bom? Isso é a minha experiência, isso é o que eu observo aqui no meu cultivo. E cada clima vai pedir uma coisa. Tem clima que você não pode pôr essa aqui num vaso. Tá bom? Então, é sempre muito importante você conhecer o seu clima, para ver como que você vai cultivar a sua. E sempre observar, né, gente? Eu observei e achei que ela não está se desenvolvendo tanto que eu queria. Ela está se desenvolvendo sim, ela não parou de crescer, ela cresceu, ela foi indo, tá bonita. Mas eu acho que ela poderia ir melhor, mais rápido, se eu colocar ela no vaso. Agora, eu vou tirar, então, ela daqui e tentar não machucar, né? Gente, vocês não vão acreditar que tem aqui, eu não vou conseguir mostrar para vocês, mas tem uma meia dúzia para mais de caramujim, daqueles pequenininhos. Olha, gente, que coisa mais chata um negócio desse, olha. Eu vou tirar daqui com todo cuidado, não vou gravar, porque isso, gente, é um processo demorado. Porque se eu ficar com pressa, eu vou ficar puxando e vou arrebentar ela, né? Elas entram aqui nos meinhos. E depois eu vou pôr numa água oxigenada por conta desses bichinhos que estão aqui, tá bom? Eu vou deixá-la de molho num litro de água para 4 colheres de sopa de água oxigenada a 10 volumes, aquela de curativo. Sempre que eu vou replantar uma orquídea, eu gosto de lavar ela, tá? Eu lavo tudo, tiro, porque aí você tira bichinhos que tem. Se você perceber que ela tem cochonilha e ácaro, por exemplo, você vem com uma escovinha bem macia, velha, com detergente e escova, mas não é com força, tá, gente? Pra tirar
o excesso dessas praguinhas, tá bom? Se ela não tiver nada de cochonilha ou de ácaro, você só coloca embaixo da torneira e tira assim, ó, com a mão, o pó, tá bom? Porque às vezes elas ficam tão empoeiradas, gente, que nem o adubo entra, tá bom? Essa daqui eu tô vendo que tem um pouquinho de cochonilha, bem pouco, e um pouquinho de ácaro, também pouco, mas eu já vou lavar ela inteirinha assim, pra enxaguar, e aí eu coloco na água oxigenada. Como ela estava com um pouquinho de cochonilha nem tanto, viu, gente? Nem tinha, não, era uma ou outra, mas ela tá com um pouquinho de ácaro. Então, eu coloquei as folhas dela aqui, ó, bem aqui, deixei de molho uma meia hora, e agora eu viro e deixo as raízes dela, tá bom? Mais um tantinho aqui, mais uma meia hora só. Ela já ficou de molho na água oxigenada, né? Agora eu vou tirar ela daqui e vou replantar. E vamos ver se cabe neste vasinho, porque olha, eu tenho algumas mudas. Uma, duas, três, uma pequenininha e uma quatro. Esta daqui, ela é de cor diferente, essa é rosadinha. E essa daqui é branquinha. Então, se ela não couber toda aqui, eu divido elas ou passo para um vaso maior. Vamos ver, né? Eu coloquei aqui um pouquinho de drenagem, tá? As mudinhas novas, você deixa pra fora, que são elas que vão dar as flores. As mudinhas mais velhas ficam pra dentro. Então, a gente vai apoiando ela aqui. Só apoiando por enquanto, pra ver a melhor posição pra ela, pra depois vir com o substrato. Aí eu olho, olha aqui quanto brotinho do lado de cá. Então, esse lado vai ficar pra cá. Vamos ver esta. Também, esse aqui é o lado mais velho, ó. Tá? Então, o lado mais velho fica pra dentro. Ela coube toda neste vasinho. Se não coubesse nesse vasinho, eu ia colocar nesse aqui maior. Mas esse aqui é muito grande, tá? As orquídeas sempre tem que ser proporcional ao tamanho dela. Nem muito grande e nem muito pequeno. Ela é uma orquídea de raízes soltas, tá, gente? Deixa ela, não tem importância nenhuma que algumas fiquem para fora do substrato, isso não é problema. Se ela achar que ela precisa de umidade, ela vai procurar. É muito bonitinha essa flor, gente. Tem dela, conhece? Ela dá de cachos, fica a coisa mais linda. Eu acho que ela vai ficar bem melhor aqui. Vai ficar mais bonita a floração dela do que no outro vaso que ela estava. Agora eu venho com o substrato. O meu substrato é a base de casca de pinos, chips de coco, carvão vegetal. Aí eu comprei um que vem também com casca de arroz carbonizada e uns esfagnos desfiadinhos, tá? Não precisa ter tudo isso não, é o substrato que você tiver. Se a sua região for muito úmida, não precisa desse substrato, você pode usar brita, você pode colocar no toquinho, tá bom? Eu gosto aqui pro meu clima, desse substrato, tá bom? É o que se adapta pra mim, gosto bastante desse substrato. E vou colocando, gente, por toda a volta. E vou apoiando ela, tá vendo? Que eu não deixo ela descer conforme eu vou colocando o substrato. Porque orquídeas não pode ficar para baixo do substrato. É daqui para baixo o substrato. Então, a gente segura ela e vem com o substrato. Porque se você não segurar, ela vai ficar lá embaixo. Eu não quero que ela fique lá embaixo, porque isso apodrece qualquer orquídea, tá? Vou virando e vou fazendo isso por toda a volta dela. E eu vou calçando ela com o substrato. Vou segurando e não deixo ela afundar. Por causa do peso do substrato, vão afundando. A gente segura, puxa pra cima de novo. Aqui no meio, que eu ainda não coloquei aqui no meio. Pra segurar bem ela. Que a orquídea não pode ficar solta no vaso. Tem que estar com bastante fixação. Você pode até vir aqui, dar uma apertadinha do lado aqui assim, ó, pro substrato entrar bem. E aí vai segurando mais ela, fixando mais ela. Eu gosto de uns pedaços grandes assim, pra calçar mesmo, sabe? Você vem aqui e dá uma apertadinha aqui, ó, pra que ela fique mais firme, né? Mais fixa. Ela é de raiz fina, então não gosta de encharcamento, de jeito nenhum. Mas por outro lado, essas raízes aqui secam muito rápido, tá? Então você tem que ficar de olho. A rega dela é diferente. Quando ela tava neste vaso aqui, ó,
eu tinha que regar todos os dias, porque este vaso aqui seca rapidamente, ela não tinha substrato, embora tinha aqui embaixo um esfagno, mas era bem aqui embaixo. Esta daqui, não, eu vou observar. O que que eu posso fazer? Molho, por exemplo, molha hoje, amanhã eu borrifo essas que estão aqui por cima, porque essas daqui, ó, vão secar. Prontinho, ficou linda, né? Gente, eu adoro replantar em vaso de barro, tá? Gosto muito mesmo. Acho que dá outra visão para elas, fica bem bonito. Espero muito que tenham gostado do vídeo. Se gostou, me deixa um like, por favor. Qualquer dúvida, pode perguntar. E me conta se você tem uma dessa. Floresce bastante. Então é isso, pessoal. Até um próximo vídeo. Tchau!